Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso canal Teologia Básica, onde temos aqui conteúdos para você, para o seu crescimento, para o seu conhecimento da Palavra de Deus. E você está aqui no curso básico de Teologia, hoje nossa 10ª aula. Vamos ver aqui já alguns assuntos que nós falamos. Estão gravadas as aulas aí, aula 1, revelação geral e revelação especial. Aula 2, a natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. Aula 4, os anjos. Aula 5, os anjos maus. Aula 6, a criação do mundo. Aula 7, a criação do ser humano. Aula 8, a origem do pecado. Aula 9, a obra de Cristo. E hoje, a aula 10, as duas naturezas de Jesus, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? A divindade e a humanidade de Jesus. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista. Se você puder pegar na ordem da 1 e chegar nessa, porque você vai seguindo todo uma, como eu posso dizer, é um conteúdo sequencial, tá? Então, hoje nós vamos falar o quê? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essas são as suas duas naturezas, unidas, sem mistura, sem confusão. Desde a igreja primitiva, né, lá na época dos discípulos, eles já lutavam contra essa heresia chamada docetismo. O que era o docetismo? Ensinava que Jesus não tinha um corpo físico real, ou seja, Jesus não tinha uma natureza humana real. Ele parecia ter um corpo, mas na realidade não era um corpo, era como se fosse um fantasma. E isso é errado, esse docetismo. Nós vamos ver isso hoje, né? Que ele tinha duas naturezas. Ele era 100% divino e ele também era 100% humano. Então vamos começar falando sobre a sua divindade, né? Que eu acho que é a parte até mais fácil. Jesus era Deus? Sim, né? Jesus era Deus. Jesus, ele mostrou, quando ele andou nessa terra, fez tantos milagres, né? Ele fez milagres na natureza, transformou água em vinho, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Ele curou cegos, curou paralíticos, curou surdos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Então, ou seja, Jesus tem uma coleção aí de milagres na sua agenda, né? E ele realmente é Deus, né? É Deus. Ele disse no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse 7 vezes, né? Eu sou e eu sou. Então, nós não temos dúvida, né, que Jesus era 100% Deus. Aí você pergunta, mas por que Jesus era necessário ser divino? Porque é essencial que esse mediador fosse Deus, né? Porque aquela morte na cruz que ele ofereceu é o próprio Deus ali morrendo, né? Ele aplicou na cruz a morte do próprio Deus pela humanidade, né? Então, as aulas, a aula anterior que fala da obra de Cristo, fala da necessidade dele ter morrido na cruz. Então foi o próprio Deus, né, que morreu na cruz. O Deus Emanuel, o Deus conosco, né? E por que então também que ele é humano, né? Ele era humano, sim. Ele era 100% divino e 100% humano. Nós que estamos fazendo essa aula somos só humano. Ele não, ele era humano e divino. Ele era plenamente humano. Ele nasceu do ventre de Maria. A gente não imagina, né? Mas ele teve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele foi uma criança, foi um junior, um adolescente. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais relata as fases da vida dele, né? Ele lá no templo, conversando com os doutores, ainda ali na sua infância, né? Então Jesus ele foi concebido no ventre de uma mulher, ele teve a fase pré-natal como qualquer outra criança, né? E a sua concepção foi singular, mas claro que o seu nascimento foi milagroso, né? Não teve
uma concepção masculina, né? Ele foi concebido pela ventre da Maria, mas pelo milagre do Espírito Santo. Mas o ponto adiante desse processo, ele teve um processo normal da humanidade. Ele precisava comer, tomar água, a gente não imagina, mas ele ia no banheiro, fazia a necessidade número 1, número 2, né? Sentia sede, sentia fome, sentia cansaço. E quando ele morreu na cruz, a dor que ele sofreu naquela cruz era a dor que eu e você também sofreria. Né? Quando uma lança foi cravada no seu lado, fazendo jorrar água e sangue, a gente vê ali que ele era um ser humano mesmo, né? Certamente ele sentiu a dor que eu e você sentiria quando foi espancado, quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, quando os pregos foram martelados nas suas mãos, ou nos seus pulsos e nos seus pés. Tudo isso ele sentiu plenamente humano. Sentiu tristeza lá no Getsemane, sentiu angústia, sentiu a dor da traição quando seus discípulos o abandonaram, também teve alegria, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ficou indignado quando as pessoas fizeram do templo uma casa de comércio, ou seja, tudo ele era um ser humano, né? E ele na cruz ainda disse: Deus meu, por que me desamparaste? Uma expressão de solidão, né? E por que a necessidade de ele ser plenamente humano, né? Porque realmente ele era humano e ele sabe o que é sofrer. Ele experimentou tudo que nós passamos aqui. Quando sentimos fome, cansaço, solidão, ele sabe o que é isso. Ele pode ser o nosso consolador, porque ele viveu aqui nessa terra. O que mais? Ele pode ser o nosso exemplo. Ele viveu aqui, venceu as tentações. Eu falo, Adão caiu no deserto, caiu no jardim do Éden. Jesus venceu no deserto. Então, se ele venceu, nós também venceremos. Então, ele pode ser um modelo de vida cristã para nós. O que mais? Qual o terceiro ponto dele ser humano? Porque senão a cruz seria um teatro. E na realidade a cruz foi real. Na cruz, Paulo diz, ele cravou a nossa dívida, né, lá de Adão e Eva. Então, tantas coisas aqui, lições que nós podemos tirar para as implicações, né, da natureza humana de Jesus. Mas sempre que falamos da natureza humana, é bom dizer que ele não pecou, né? Ele foi um ser humano, mas não teve pecado. Não era o objetivo dele vir aqui se casar, ter uma relação íntima com uma mulher, não foi esse o objetivo dele. Ele não teve filhos, não teve namorada, né? Não que isso seja pecado o casamento, mas é que ele não tinha esse propósito. Então, quando um livro, um filme traz esse registro, isso aí é desvaneio da cabeça dos seus autores, né? Então, a Bíblia é clara que Jesus ele viveu nessa terra, mas ele não cometeu pecado, porque ele era o próprio Deus, né? Então a Bíblia fala lá em Hebreus que ele foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus fala que ele é santo, inculpável. A esposa de Pilatos falou assim: não te envolvas com esse justo. O ladrão na cruz, né, falou: que mal ele fez. Jesus, você sabe que ele foi condenado não por ter feito um crime, mas por ter dito que era o próprio Filho de Deus, né? E Judas falou assim também: pequei traindo sangue inocente, né? Então Jesus realmente não tinha nenhum pecado, tá? Eu quero encerrar essa aula, né, dizendo que Cristo deve ser reconhecido pelas suas duas naturezas, né? Cristo é 100% homem, 100% Deus. Cristo é Deus e o homem numa só pessoa, né? Olha isso, em Cristo é Deus e o homem numa só pessoa, né? Claro que não dá para a gente entender isso, né? A razão humana não consegue entender, é um mistério, mas ela é aceita quando a gente lê a Bíblia, né? Pela autoridade da palavra de Deus, tá bom? E assim nos vemos na próxima aula, onde estaremos falando sobre o Espírito Santo, tá? Bons estudos da Bíblia para você. Aqui nesse canal temos outros conteúdos, temos o panorama da Bíblia, pregações. Aproveite, peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu curtir, né, deixe seu comentário e peço também que me siga no Instagram, @pastor_Daniel_Dutra, lá eu sempre estou divulgando outros materiais que a gente está preparando para esse canal. Fiquem todos com Deus, bons estudos
e Deus abençoe a todos.